Bem, meus amigos ouvintes da Rádio Ariquemes 90.7, está no ar o nosso programa Mesa Redonda. Eu estou aqui hoje, num dia de campo, num dia de agricultura, de colheita, com o ex-senador da República, Hernandes Amorim. Amorim que teve na sua trajetória política a agricultura, defendendo o homem do campo, defendendo o produtor rural. Boa tarde, Amorim. Boa tarde, boa tarde, ouvintes. A satisfação hoje me encontrar aqui no campo, na área que está produzindo. Lembro que eu nasci os dentes na área rural, trabalhando com meu pai. Naquela época, a agricultura cansada, aquela agricultura antiga, né? Hoje nós estamos na modernidade. Vocês estão vendo um maquinário aí que custa aproximadamente 3 milhões de reais e trabalhando, e nesse trabalho tem que ter o apoiamento geral para que se possa ter um transporte suficiente, para que se tenha um mercado para você vender com concorrentes para pegar o melhor preço, a falta de apoio do governo e um seguro aos produtores, que muitos deles perdem uma safra dessa e perdeu, ele quebra, ele fale, mas se ele tivesse o seguro, ele não chegava a essas consequências. A agroindústria hoje no Brasil é a força maior perante as nações desenvolvidas. Então você pode ver que o Brasil tem a capacidade de alimentar praticamente meio mundo. Por quê? Porque nós temos terra desse naipe, temos aí 2 safras por ano. Aqui já plantou a soja, agora está plantando, colhendo o milho. E o que falta ainda do governo é apoiar a irrigação. Porque se tivesse um projeto de irrigação por parte financiada pelo governo através dos bancos oficiais, você plantaria a 3ª lavoura aqui na região norte, que é diferente de vários países, que é diferente de todo o Brasil. Você tem capacidade de produzir 3 safras na mesma área. E isso é que nós queremos defender e já viemos defendendo como prefeito, como senador, como deputado federal e como deputado estadual. O político tem que funcionar na hora de apoiar quem está trabalhando e quem está produzindo. Imagina, uma máquina dessa, você às vezes tem uma máquina dessa, custa o que custa, e você não tem um profissional para trabalhar nela porque não tem uma formação para acompanhar o desenvolvimento da indústria, entendeu? Das máquinas modernas na tecnologia que tem. O governo deveria estar investindo nesses profissionais, em escola técnica, em faculdade, em outros fins. Quantos cursos tem criado aí que o cara leva a vida inteira e não consegue um emprego? Mas na área da agricultura falta mão de obra, falta o apoio governamental direto. Não basta o indivíduo, o agricultor, ser o proprietário da terra. Se ele estiver plantando, se ele estiver colhendo, ele pode ser um meeiro financiado pelo banco. Até porque o banco tem dinheiro sobrando. A cada fim de ano, os bancos oficiais devolvem caminhões de dinheiro à União, à área econômica do país. E nós sabemos que o maior problema hoje que o próprio governo federal tem e toda a população é a economia. E essa economia é isso aí, ó. Produção agrícola, para a agroindústria, nós não teríamos hoje a quantia de desempregados, a quantia de pessoas passando fome, e a balança hoje nacional, entendeu, brasileira, deveria estar explodindo para esses países que estão aí passando fome. O que que falta? É cabeça. É projeto, é investimento. Sabe quanto uma área dessa deveria produzir? Mesmo conservando todo esse verde que vocês puderam ver aí, que é a questão ambiental, que é mantida, entendeu? Nós teríamos condições hoje de ter grandes empresários na área, grandes países com mercados aqui, tanto comprando o nosso produto, fazendo a concorrência, que às vezes aqui no estado de Rondônia tem 2 empresas só que compram o milho, que compra a soja, e aí? Eles põem o preço que querem.
E o agricultor é obrigado a comprar na mão deles, escravo deles. E se tivesse mais concorrência, mais apoio a empresas que estivessem exportando, evidentemente que o preço era outro. E voltando um dos principais problemas é o transporte. Olha, nós moramos aqui numa área distante do centro, distante um pouco dos portos. Mato Grosso, Goiás e outros estados produzem a soja, mas falta o meio de transporte barato para poder escoar essa produção. O que falta? Falta a estrada férrea aqui no nosso estado, na região norte, de Roraima a São Paulo, emendando. Por quê? Quem sai de Cuiabá para vir a Roraima é tudo plano, não tem aqueles acidentes, aquelas dificuldades de se fazer uma estrada férrea. Para se fazer uma estrada férrea precisa de quê? Todos os produtos que nós aqui, o Brasil produz na parte mineral, que é os dormentos, os fios, os trilhos. E dormentes aqui na Amazônia, no Pará, Rondônia, Roraima, tem de graça aí na mata, na selva, para tirar, para fazer a estrada férrea. O que falta é querer. Se não pode fazer, e que pode, abra possibilidade para outros países construir essa estrada férrea, porque aí, nessa questão do petróleo, você já diminuiria o custo, diminuiria o preço do frete, valorizaria o produto que o agricultor está aí produzindo. Muita gente quebraram na agricultura, porque aqui em Rondônia, por exemplo, tem um período que poderia dar uma segunda safra boa e ter uma terceira, que é a questão do sol, que é tão pujante que chega até a prejudicar. O sol é bom, a região é boa para aproveitar tudo isso, mas na questão energética, entendeu? Aí, quando fala no plantio, na agricultura, é preciso ter um financiamento especial para que todos possam adentrar nesse financiamento, tomar esse financiamento, que é para fazer o projeto de irrigação. Aí, nessa área hoje, já estaria tirando esse milho, já estaria plantando um outro produto para nesse inverno, nesse verão, produzir. Porque sazonalmente, quando se produz uma coisa aqui, não produz em São Paulo, não produz na Bahia, não produz em Brasília. Então, muito dos produtos aqui, ele chega no período que está faltando nas outras regiões. Essa diferença desse Brasil grande dá para você explorar tecnicamente. Então, isso, governos que vêm aí pela frente, têm que já mostrar a vontade de onde vai atuar, para garantir, inclusive, a própria eleição dele. Nós estamos aí com um problema aqui em Rondônia, para levar uma mercadoria a Manaus, que tem uma estrada que precisa ser recuperada porque já foi asfaltada, não tem um governo até agora que teve a coragem de fazer o que tem que fazer. O presidente, ele tem toda a força para determinar a recuperação de alguns quilômetros para resolver o problema. Se não quer mexer com a estrada terrestre, que faça uma estrada férrea nessa região e que os produtos daqui cheguem a Manaus a custo baixíssimo e não precisa as balsas ficar navegando nesse rio Madeira, que quando chega uma época, aí nem combustível vem, nem alimentação que poderia vir a navio para aqui não vem devido a essa falta de governo, esta falta de projeto. E o que é que eu digo? Eu digo isso porque eu conheço de vereador a senador da República. Eu tenho diálogo tanto aqui no estado como tenho em Brasília. Eu posso convocar, buscar colegas meus, senadores, deputados federais, para apresentar esses projetos que nós às vezes não temos aqui como resolver. Mas se tiver a bancada afinada com a bancada estadual e junto com o governo futuro, quem quer que seja que ganhe o governo, se tiver um presidente e um Congresso Nacional com a bancada boa de Rondônia, evidentemente que uma estrada dessa Porto Velho, Manaus, já teria resolvido o problema. Nós temos riquezas aí, volto a dizer. Mineral.
Aqui, todos esses solos aqui é requerido, que alguém requereu, porque tem algum tipo de minério aqui em toda essa região de Rondônia. Então, gente, vamos cuidar desse Brasil. Vamos ver onde é que estão os pontos falhos. Vamos ver os profissionais que não deram a oportunidade de trabalharem na legalidade, entendeu? E aí trabalham ilegalmente porque precisam de comer, precisam de trabalhar de sua família. A exemplo do próprio garimpeiro, do próprio agricultor que está aí se matando, invadindo, sem onde trabalhar, sem onde ter uma profissão. Poxa, governo, vamos investir dinheiro em escola técnica. Por que tem uma escola técnica aí? E você sai um profissional de lá formado no 2º grau como técnico e não tem emprego. Por quê? Porque falta melhoria na maneira, no programa de ensino, talvez, para preparar as pessoas para lugar que tem um lugar para ele trabalhar. Entendeu? Não adianta você gastar dinheiro com investir na educação e chegar a um ponto de você formar alguém e que não tem espaço para trabalhar e outros locais têm espaço para trabalhar e precisa de conhecimento, que esse conhecimento pode ser pago com dinheiro da União, do Estado, para formar essas pessoas e todas elas produzirem, aí nós vamos ter um Brasil melhor, nós vamos ter a Rondônia que eu quero, que você quer, entendeu? Você vai ter a sua família amparada, a sua família produzindo, e é isso que eu vejo que a minha participação ainda na política é simplesmente com essa finalidade. Não quero aposentadoria, não sou aposentado, poderia ter hoje um salário praticamente milionário aí como aposentado, não tenho nada de 1 centavo de governo para eu poder viver. Amorim, você não acha que Rondônia está necessitando já ter algumas indústrias que possam absorver esses produtos dos agricultores? E muitas indústrias. Nós temos hoje uma produção bovina, carne, que seus subprodutos faz ração. Nós temos uma área que frango, com 36 dias, ele está dando 3 quilos, 4 quilos. Nós temos aí o milho, que produz o etanol, que produz, pode plantar a cana, produzir o etanol da própria cana, da mamona, do algodão, do coco babaçu, de tantos outros, da soja, entendeu? De tantos outros produtos. Se tivesse a indústria, não precisava exportar. O que mais levam daqui a soja? É para produzir não só o óleo, mas produzir a ração animal. Por que a gente não exporta daqui a ração já pronta para os outros países? Muitas vezes tem até algum tipo de ração que você tem que trazer de outros locais, porque a indústria ela não tem tido o apoio necessário. E o governo, através do BNDES, que tem dinheiro sobrando, tem que aplicar esse dinheiro corretamente. Equipamentos, maquinários, quantas máquinas não poderia ser fabricada no Brasil? Às vezes você vê um trator, um trator é uma peça simples de fabricar. Por que não tem fábrica de trator nacional, genuinamente nacional? Por que não tem maquinário desse tipo fabricado genuinamente brasileiro? Aí você compra um maquinário desse aqui, tem um investimento de 3 milhões de reais, se quebrar uma peçazinha de 10 centavos, ou melhor, de 10 reais ou 100 reais, você para uma máquina dessa, por quê? Porque não tem onde fabricar as peças dela no Brasil. A maioria do maquinário que tem no Brasil, o total, tudo é importado. E o Brasil é um país de primeiro mundo, entendeu? Praticamente. Então, nós devemos investir na indústria. Você vê uma fazenda dessa aqui, não tem um silo. Aí, na época que você precisa da colheita, precisaria de um silo aqui. O Banco do Brasil deveria estar com o gerente visitando as propriedades desse naipe para poder dizer, olha, você já merece ter um financiamento para ter um silo. Evidentemente que a partir dali, a terra, a produção dá garantia ao governo de fazer um financiamento e a pessoa ter não só o silo, mas ter um transporte. Essa fazenda aqui está parada agora, parou, a máquina está cheia, precisa de transporte, caminhões, entendeu? Ninguém quer fazer o frete do caminhão porque já não compensa mais trabalhar com o caminhão. Então, a essa altura, o banco deveria... Por conta do diesel alto? Por conta do diesel, que é o pior problema, entendeu? Que é o maior problema, né? Aí você pega,
fica com a produção aguardando a boa vontade, até porque já pagam preço baixo porque não tem concorrência. Aí você vai vender a mercadoria para entregar em Porto Velho, você tem um custo alto de transporte, você tem um custo alto para produzir, que é o diesel, que aqui todo o maquinário para plantar, colher, limpar, batar e tal, tudo depende do diesel. Então, nós estamos passando uma época que o governo já deveria, volto a dizer, já entregar a Petrobras. Acaba de entregar, cria outra Petro não sei o que lá, você entendeu? Mas cria outra empresa, porque nós temos petróleo no Brasil todo. Nós temos o biodiesel de várias áreas que poderia estar com o maquinário funcionando, uma máquina dessa com motor a biodiesel, quer dizer, o motor usando o produto da agro, entendeu? Então, é isso que está faltando agora. É isso que Rondônia precisa. E Rondônia também, e no caso aqui eu vou me referir a Ariquemes. Ariquemes é um dos maiores produtores de peixe do estado. E falta também incentivo e falta aí a implantação de uma agroindústria de peixe. Na verdade, essa questão do peixe, hoje você vê que o maior consumidor de peixe é onde tem mais peixe, que é o Amazonas. Manaus. E o governo federal deveria fazer uma propaganda, uma orientação à população para aprender a usar, se alimentar do peixe, que é uma das carnes mais saudáveis, a custo baixíssimo, e aí com a falta da tal indústria, que não tem praticamente uma indústria capaz de solucionar esse problema, e o custo dela é tão alto, por causa de todos esses problemas, que deveria estar inventando já uma espécie, por exemplo, aqui tem uma cachoeira logo ali, por que não financia para gerar energia, para montar uma indústria aqui, para daqui a já industrializar a própria soja, o próprio milho aqui na própria fazenda? Isso é ter no estado, por exemplo, uma Secretaria de Indústria e Comércio. Era para ter um Ministério de Indústria e Comércio para poder cuidar só dessa área empresarial. A área que fala economia, ela deveria ser uma área de técnica, uma área tal, mas deveria ter a área que cuidasse direto com os empresários, com a agroindústria, com os produtores, para fazer com que o banco cumpra, os bancos oficiais cumpram com a obrigação de investir X% na área agrícola. O que acontece? A maioria das pessoas que está com o seu lote legalizado, que tem condições de pegar um crédito, ele vai no banco e na maioria dos bancos oficiais, o gerente mal atende e se atender é de má vontade. E isso tem que acabar. Um deputado, um governador, entendeu? Um fiscal do povo teria a obrigação de exigir do banco. Se o banco tem uma carta para funcionar do Estado, significa que ele é subordinado à política do Estado. Se não tem deputado para forçar o banco a fazer aquele investimento na área da agricultura, da agroindústria, evidentemente o banco vai querer o quê? Só ser agiota, porque quem mais ganha dinheiro, o banco oficial, o banco particular, são os bancos que mais ganham dinheiro, entendeu? O agricultor paga tudo que ganha para o banco. No dia que não paga, o banco vem, toma tudo, sequer respeita o dono da propriedade, sequer vai imaginar que ele vai para a miséria, que ele vai para debaixo da ponte, que ele vai passar fome, que a família dele vai ficar sem comer. Quebra, fale o cidadão. E isso tem que ser visto, tem que ser corrigido, seja lá o presidente que ganhar. Eu não tenho um candidato a presidente. Ainda não achei ninguém que tivesse a ideia que eu tenho para eu dizer assim, eu vou apoiar fulano. No dia que eu ver um candidato a presidente discutindo essas propostas para desenvolver o país, para dar apoio a quem trabalha, respeitar quem trabalha, respeitar o patrimônio de quem é proprietário, aí esse eu vou trabalhar de joelho para poder eleger. Há pouco, Amorim, nós discutimos aí o problema do estado de Rondônia com o novo governador, seja ele quem for, criar a sua própria lei, o seu próprio código ambiental. Como é que você vê essa situação? É viável isso? Olha, essa questão ambiental é um crime. Você vê os funcionários do
órgãos que fiscalizam a questão ambiental, chega para qualquer cidadão e dá uma multa de 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, 10 milhões. O que a gente vê aí? É uma conversa do representante do governo federal que diz que não arrecada 1% das multas do valor. Por quê? Porque é um exagero. Você chega numa fazenda, encontra um bujãozinho jogado no chão, um sujo qualquer, o cara mete uma multa de 100, 200 mil conto. Você chega lá, o cara, a pessoa de cortar qualquer coisa ou fazer uma estrada, o cara mete uma multa de 500 mil conto. Aí você vê que essa coisa está errada, que isso tem que corrigir. Não pode se fazer de um agricultor, de um produtor, aplicar um exemplar nele que seja uma pena de morte. Porque você chega num pequeno proprietário, dá uma multa de 500 mil, 200 mil, 100 mil, é mesmo que você meter a faca no peito dele e matar ele. Porque a partir dali ele não pode ir no banco, ele não pode dizer que é cidadão, ele não pode ter um cartão, ele está lascado pro resto da vida. Então o governo federal tem que acabar com essa mania de estar multando as pessoas milhões e milhões e milhões. Muitas vezes tem lugar que tem que verificar, tem que fiscalizar, não fiscalizam, mas às vezes usam a lei para perseguir um, perseguir outro. E isso tem que acabar. Isso o governo tem informações, o governo é inteligente para saber que isso está errado, não vai resolver esse problema ambiental com multas, multas, multas. Você vê aquela área ali que é preservação, ali é preservação. O que é que deveria ter plantado ali? Plantado produtos que, incentivado pelo governo, que produzisse frutos, que produzisse alimento até para as caças, para você ter aqui os animais, os pássaros, tudo comendo. Essa que é a política. Você quer punir o indivíduo? Dê uma multa que ele possa pagar, ou obrigue ele a refazer aquela área. Agora, multar o cidadão com dinheiro que ele nunca viu na vida, nunca vai ganhar, mesmo que ele parcele aquilo em 100, 120 meses. Isso é uma verdadeira... É igual você comparar aquela guerra da Rússia com o sistema hoje, que é o sistema ambiental de punições. É a mesma coisa, que a Rússia está acabando com aquele país lá, entendeu? A Ucrânia, e o mundo todo enxergando aquilo ali, vendo aquilo ali e deixando arrasar aquilo ali. É a situação do produtor, do agricultor hoje. O meio ambiente vem, lasca o cara, queima as coisas dele, impede que ele continue trabalhando, e dali o que ele tem que fazer? É entregar o que ele tem, em nome da multa, e ir para a rua, morar debaixo de uma ponte ou pedir esmola na rua. Há pouco você falava aí na ligação da estrada Porto Velho-Manaus, a BR-319. Eu lembro perfeitamente bem quando foi feita uma licitação para a reconstrução daquela BR, a então ministra Marina Silva meteu um decreto proibindo que se fosse feito a reconstrução em nome do meio ambiente. Olha, essa questão, o Brasil hoje está subordinado às ONGs, os interesses internacionais. E aqueles que às vezes se elegem nessa coisa de perseguir o Brasil em favor de interesses outros. Aquilo ali, o Assis mesmo fez um trabalho decente defendendo a reabertura. Não é a reabertura, é corrigindo a estrada, recuperando a estrada. E ninguém ouviu, ninguém sabe. Quem está em Manaus tem todos os subsídios para poder viver. E a maioria política de lá não tem interesse que abra a estrada, porque cada qual deve estar respondendo por uma empresa de navegação, pelo quem está sendo extorquido. Até porque quando você quer ir a Manaus, você paga o preço de uma passagem quase no valor para ir a Brasília. E se tivesse uma estrada boa, você saía daqui de madrugadinha, almoçava lá em Manaus. E isso tem que acabar. Tem que mudar. O governador daqui do Amazonas tem que se unirem, e as bancadas, para resolver esse problema. Nós temos Roraima, Amapá, a divisa da Venezuela, da Colômbia, do Peru, que tudo poderia ser passado por aqui para vender nossos produtos lá.
nada perderia aqui na distância que tem para lá. Eu lembro, quando cheguei aqui, eu levei 12 dias de Cuiabá para chegar aqui de ônibus. E naquela época, trazia verdura, um japonês trazia verdura fresca de São Paulo dentro do carro resfriado. Por que não está levando nossos produtos para esses países vizinhos, para Roraima, para outro, carne, toda a produção para esses países? Por quê? Porque falta governo, porque falta político sério, porque falta projeto, porque dinheiro o Brasil tem. Você falando nisso aí, me fez lembrar Cujubim. Cujubim é um polo exportador de abacaxi. E o produto não vai para fora, porque não tem como fazer isso. Falar em Cujubim, me dá até dor no coração em saber do que está passando o povo de Cujubim. Por causa do tal Confúcio Moura, que criou reservas em cima de áreas que as pessoas estão lá trabalhando, que são proprietários, o maior crime estão cometendo com Cujubim. E Cujubim, como diz você, produtor que é de abacaxi e tantos outros produtos, evidentemente que deveria ter um respeito por aquela cidade. Quando eu fui deputado federal, eu botei dinheiro para fazer um galpão, tipo uma feira, na encruzilhada ali que entra para Cujubim. Se tivesse feito aquilo ali, todo o produto seria exposto ali. Se o petróleo não tivesse do mesmo preço, estava levando abacaxi para São Paulo, para Salvador, para o Nordeste, para Brasília, porque o nosso abacaxi é um dos melhores do mundo. Aqui, Pará, dá os melhores abacaxis. Por quê? Porque não falta o quê? Projeto, apoio. É isso que falta para o povo de Rondônia. Amorim, infelizmente estamos chegando ao final do nosso programa. Eu gostaria que você tecesse as suas considerações finais e acrescentasse mais alguma coisa com relação à agricultura. Olha, o que eu quero dizer, o pessoal do agro, que o que mais me fez da vida foi ter passado pela agricultura e ter tido a oportunidade de sempre defender a área da agricultura. Tanto no Senado, quando fui deputado federal, eu participava da Comissão de Agricultura. Sempre estive presente defendendo o agricultor. Tem muita gente que ganha um dinheirinho, compra uma caminhonete nova, sai na rua, está achando que está ganhando um dinheiro naquele período e aí acha que eu sou contra o povo do agro. Ao contrário, eu sou um dos defensores, estou aí para trabalhar ao lado de vocês e espero que vocês reconheçam. Pergunte ao político que já fez alguma coisa aqui em Rondônia para você ser apaixonado por ele. Se não for, olha quem fez e apoie as pessoas que trabalharam.